Bem-vindos ao Agora em Foco, o nosso programa de domingo que traz autoajuda e direcionamento no modo como interagimos com as notícias. E hoje a nossa pauta aqui do programa é fanatismo no futebol. Olha, e a gente vê cenários aí, casos de fanatismo mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso e por que isso acontece e como acontece, de que forma o fanatismo dentro do futebol tem, de certa forma, prejudicado não só o esporte, que é um esporte belíssimo, o futebol, mas também prejudicado muitas pessoas por conta de diversos tipos de crimes. Isso, exatamente, até crimes acontecem dentro de um estádio e fora dele também por conta desse fanatismo todo pelo futebol. Mas vamos falar um pouquinho sobre fanatismo. Adriana, o que que é fanatismo? Para a gente resumir o que é fanatismo, é a dedicação excessiva a alguém ou a algo. No caso, nós estamos falando aqui da questão do futebol. Mas eu nem acredito que esse fanatismo seja tão envolvido assim na questão do futebol. Como assim, Adriana? Mas acontece por conta do futebol. Sim, mas olha, a gente vai trazer um outro olhar aqui, talvez você não pensou ainda. Essa questão do fanatismo envolve muito a pessoa, é o ser, é o individual, envolve muito a situação, principalmente emocional que ela se encontra. Tá, vou dar um exemplo no dia a dia, no cotidiano. Aquela pessoa mais explosiva, aquela que explode com tudo, sabe? Explode na fila de um mercado, explode no trânsito, com uma discussão ali no trânsito. Então, aquela pessoa que anda à flor da pele, a gente precisa dizer, anda com as emoções à flor da pele. Então, isso traz, sim, para o cenário, trazendo para o cenário do fanatismo, envolve muito essa questão emocional das pessoas, tá? Porque se você parasse para pensar no simples fato de você ir lá torcer pelo seu time ganhando ou perdendo o esporte, é o que. Lembra aquele ditado que a gente dizia? Não importa se você ganha ou perde, lógico, você vai para ganhar, mas você está competindo, tem que ser um esporte saudável. Então, por que que excede? Por que que passa dos limites? É o que a gente vai trazer aqui hoje no programa, algumas questões importantes, o porquê que foge do controle, né, das pessoas, o simples ato de torcer. De torcer pelo seu time, de torcer pela vitória. Por que foge ao controle? Vamos falar então das torcidas organizadas, né? Aqui no Brasil a gente conhece muito bem, tem vários diversos tipos de torcidas organizadas, de vários times, que não são tão organizadas assim, se a gente parar para pensar. O termo é torcidas organizadas, mas não são tão organizadas. Se você vê o cenário que muitas se colocam, né? Aquelas brigas, aquelas discussões dentro do próprio estádio, aquelas afrontas que não é saudável, chega a não ser nada saudável para a pessoa que está lá assistindo o jogo e torcendo. Mas para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão de torcida organizada, a torcida organizada ela surgiu exatamente para ali estar incentivando o seu time. Tanto que a gente fala organizada porque muitas vêm com um coro definido, vêm com as bandeiras. E para falar a verdade, essas torcidas organizadas, muitas das vezes, nem utilizam ali a bandeira do time. Estão com a camiseta do time, mas estão lá e estendem aquela bandeira com a logo da torcida. Por exemplo, se a gente pegar a torcida de São Paulo, ela tem Independente, ela tem, como a do Palmeiras, Mancha Verde, tem outras também que estão ali no meio, ou seja, dentro da própria torcida do próprio time existe essa separação também de torcidas extras, eu falo assim, né, dos torcedores extras, porque cada um tem tá num grupo ali específico. Aí, às vezes, você fala: "Adriano, mas às vezes a rivalidade acaba acontecendo até dentro desses grupos, o próprio time". Se você pegar essas torcidas organizadas, tem diversos nomes. Tem Gaviões da Fiel, tem, Mancha Verde, tem do próprio time tem várias, né, várias do próprio time. Então acaba acontecendo o quê? Que, os conflitos acabam sendo gerados ali dentro deles mesmo, né? Dentro do próprio time, do próprio grupo, nessa divisão aí de torcedores. Olha que loucura se a gente parar para pensar que um mesmo time com diversos grupos ali de torcedores também entra em conflito por conta de fanatismo, né? Porque entra um determinado grupo e acha que aquele grupo é melhor que o outro grupo, sendo que é o mesmo, torcem para o mesmo time. Olha que grau de fora de consciência das pessoas, de saber que primeiramente é um esporte, segundo o seu time é um só, e terceiro a gente tem que haver um respeito mútuo entre o que a pessoa pensa, o que a pessoa gosta, e isso não vem acontecendo nos estádios. Nós vamos acompanhar
um vídeo, alguns vídeos que mostram muito bem tudo isso que eu estou falando, essa falta de empatia, falta de respeito que tem acontecido dentro dos estádios e fora dos estádios também. Acompanha comigo. É, o branquinho que tem. Acho que ele é do Internacional. Não sei o que é. Meu pai é desse time aí. Ah, é, ó. Vini, bota o Rames! Coloca o Rames! Tem problema pessoal com o Rames! Ah! Bota o Rames pra jogar! Burro! Burro, burro, burro! Burro 1000 vezes! Muito burro! Perdeu pro Novo Horizontino! Bom, acompanhamos diversos tipos de situações que acontecem dentro do estádio. A gente tem que olhar a fundo isso, porque hoje os torcedores, eles envolvem, hoje a torcida de times envolve também a nossa cultura, está diretamente ligada à nossa cultura. Primeiro a cultura que ó, a gente pode ver as escolas de samba, hoje tem muitas escolas de samba com nome de times, né, que envolvem ali uma torcida, Gaviões da Fiel, Mancha Verde, então eles de certa forma estão inseridos na nossa cultura e trazem todo eu posso dizer, esse peso de um time para dentro da escola de samba, para dentro da cultura, então a gente tem que estar atento a isso, essa questão, para onde essa rivalidade pode ir, aonde se torna saudável ou não, e a questão, envolvendo a questão cultural também, tem um peso muito, muito forte, porque ela reflete diretamente algumas, questões urbanas. Por exemplo, a gente vê essas rivalidades, na rua, gera diversos cenários. Há um tempo atrás, a gente tinha muitos casos de violência, na rua, com mortes por conta de camiseta. Eu sinto fato da pessoa tá andando com a camiseta de um time na rua, ela já gerava ali um desconforto no time rival e que participavam de espancamentos até chegar à morte, tiveram muitas mortes por conta de time, aqui no nosso país. E isso reflete diretamente na nossa sociedade, na nossa segurança pública, o que está acontecendo. Hoje, os próprios estádios, tomaram medidas de segurança, para inibir algumas ações que vinham acontecendo dentro do estádio. Então hoje há uma revista mais séria, quando há um jogo, na entrada do jogo, há essa revista mais séria, que sim, já inibe ali, situações de entrar com alguma tipo de instrumento ali que possa gerar um dano à vida de alguém, próprio garrafas, né, o pessoal utilizava até garrafa, de cerveja para estar agredindo. Então, hoje já existe essas proibições dentro do estádio, mas a gente depara, eu falo que o cenário de agressão física, a gente conseguiu dar uma controlada de violência física dentro dos estádios, mas hoje existe um outro tipo de violência também preocupante que vem acontecendo nos estádios, como a gente viu nos vídeos anteriores, que é a violência verbal, né, agressão verbal. Vimos o caso da influenciadora famosa, a Virgínia Fonseca, que foi agredida dentro do estádio Maracanã, agredida verbalmente, tá, gente? O pessoal xingando ela lá, a gente pôde acompanhar, um ato horrível, um ato sem propósito nenhum, para falar a verdade. A própria pessoa ali, que lembra que eu falei lá no começo do programa, a própria pessoa ali, o emocional dela debilitado para fazer esse tipo de cena, agredindo outra pessoa, porque ela mesma deve estar com algum problema ali emocional, para ela chegar nesse cenário.
Mas também o caso do Vini Júnior, que é um jogador brasileiro que joga na Europa e sofre muito crime de racismo dentro dos estádios, da própria torcida dele também e da torcida rival, né, que ele vive recebendo ali, xingamentos, por conta da sua etnia, da sua cor, e isso é lamentável, sim, caracteriza um crime, horroroso de racismo dentro dos estádios. Então, é esse apontamento que a gente tem que fazer. Os crimes que existem dentro dessa questão do futebol, do fanatismo por um time, porque o fanatismo é algo, se a gente parar pra pensar na palavra fanatismo, já é algo ruim, né, porque quando você, dedica, algo excessivo, por alguém, por algo na sua vida, isso já é um fator preocupante para você começar a se olhar e se trabalhar. Se você é fanático aí por alguma coisa, você tem que começar a se olhar mais profundamente, porque algum problema, isso vai gerar na tua vida e já está gerando, na verdade, né. Mas olha, eu tenho uma situação aqui onde eu sou a favor de ser fanático. Essa é uma situação boa para você ser fanático, é você cuidar da tua família, é você ter boas soluções para investimentos, para aumentar os rendimentos da sua família e proteger também algo, o patrimônio ali que você já tem, que é o fanatismo pelo o bem-estar, pelo seu bem-estar e da sua família. E a Orion pode te ajudar nisso. Acompanha aí comigo. Você sabia que uma boa gestão financeira pode ser um ponto de virada do seu negócio? Orion 360 Capital e Engenharia Financeira. Especialistas em consultoria e crédito inteligente, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. Uma equipe experiente, qualificada, pronta para oferecer soluções personalizadas de acordo com a sua realidade e os seus objetivos. O grande diferencial é atuar com um ecossistema completo, integrando captação de recursos e serviços financeiros em um só lugar. E quando o assunto é acesso a crédito inteligente, o Home Equity vem ganhando destaque no mercado. Nessa modalidade, você utiliza um imóvel quitado ou não como garantia para obter crédito com taxas mais baixas, prazos maiores. Uma alternativa estratégica para quem busca melhores condições do que linhas tradicionais, como crédito pessoal ou capital de giro. Orion 360 Capital e Engenharia Financeira. Descubra novas possibilidades para o seu futuro financeiro. Olha, a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário, todo o cenário da questão desse fanatismo todo pelo futebol no mundo. Eu vou trazer alguns apontamentos, importantes aqui para vocês, o que compõe um fenômeno cultural que ultrapassa fronteiras e desafia gerações. E olha, é importante a gente tá atento a esses apontamentos. Olha, ao redor do planeta, diversas torcidas iniciaram e se tornaram um símbolo de devoção. Na Argentina, a LA12 é conhecida por não abandonar o Boca em nenhuma situação. Na Europa, o mural amarelo de Borussia Dortmund impressiona pelo volume de vozes e impacto visual dentro do Signal Iduna Park. No Brasil, a torcida jovem do Flamengo e a máfia azul do Cruzeiro seguem ritos de expressões próprias, e muitas outras torcidas pelo mundo afora. Então a gente fala que as torcidas estão indo um pouquinho além, né? Hoje, se a gente parar para pensar, os próprios torcidas ali já compõem, que nem eu falei lá no começo, já compõem o seu próprio hino, né? Fora do time, tem o hino do time, mas as torcidas organizadas, cada um tem o seu hino também, né? Falo por mim, porque eu sou torcedora de São Paulo,
já participei de muitos jogos, já presenciei muito, já fui muito no estádio do Morumbi ver alguns jogos do meu time. No entanto, não me enquadro nessa questão de fanatismo. Eu gosto de futebol, gosto de assistir, entendo um pouquinho, mas não sou fanática. Se meu time ganhar ou perder, tô lá sofrendo, chorando, me desesperando. Não, não sou. Gosto eu gosto de compartilhar as coisas da minha vida de uma forma saudável, de ter as coisas dentro da minha vida de uma forma saudável, que é o certo, que é, na verdade é o certo. Então a gente fala dessa questão cultural que tem movido aí, tem rodado o mundo, que é a questão do futebol. O futebol é algo lindo, é um esporte maravilhoso, é um esporte que traz sim, muitas alegrias, aquele bom futebol, né? Se a gente pegar a nossa época do Pelé, aqueles dribles maravilhosos do Pelé, que animava, né? Exaltava a nossa alma. Hoje temos bons jogadores também, embora eu vejo que a mídia ajuda, mas também, eu falo que a mídia ajuda, mas também atrapalha no desenvolvimento desses craques, desses jogadores, é muita pressão. Eu vejo jogadores famosos recebendo muitas críticas e aquele apedrejamento da própria mídia, crucificando se a pessoa se machucou ou não, se nunca mais vai jogar, debilitando ali a imagem até o emocional do jogador. A gente viu o que aconteceu no caso do Neymar, teve a primeira convocação onde ele não estava, a mídia acabou com ele como se ele não fosse participar, e isso gerou um desconforto no Brasil inteiro. No Brasil todo gerou um desconforto de não estar. Na segunda convocação ele já estava, o Brasil inteiro vibrou também, a gente viu diversos vídeos aí dos torcedores vibrando por ele estar na Copa. Eu acho que todos os jogadores têm um mérito imenso, não só no agora, no presente, mas também no passado, que eles já foram e desenvolveram, porque um bom jogador ele tem uma carreira, ele começou lá de trás, ele começou com uma história. Então a gente tem que manter o respeito a esses jogadores, né, que tiveram uma trajetória de vida, uma história e hoje ainda estão compondo aí o futebol mesmo. Tem muitos que se aposentam tarde ainda, né, compõem ali bastante ali no futebol ainda. Então a gente tem que respeitá-los, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma trajetória. E outra, se a gente parar para pensar, um esportista ele sofre muito, ele já sofre muito pela questão física, né? Porque jogar ali 40, 90 minutos num jogo é um desgaste físico muito grande. Você pode ver que tem muitos jogadores que têm muitos sérios problemas depois de lesões. Lesões é o que mais acontece entre os jogadores de futebol. Então eles têm que se trabalhar fisicamente por conta dessas lesões e emocionalmente também porque quando você está lesionado, obviamente você entrega menos, o seu desenvolvimento, a sua entrega é menor. Então aí vem a enxovalhada de críticas para a pessoa que está entregando menos. Mas a gente tem que entender também que a pessoa tem o mérito dela, tem o dom dela para fazer o que ela faz, para jogar, e a gente respeita. E tô aqui, ó, não falei, mas tô aqui já de verde e amarelo, aqui compondo já o mês da Copa. Nós estamos iniciando a Copa do Mundo, iniciamos ontem, na verdade, né? Então a gente está no mês da Copa do Mundo. Então, sim, sou torcedora, sou brasileira, torço pelo meu time, desejo que a gente esteja com certeza com o nosso Hexa nessa Copa. E vamos torcer vamos torcer de uma forma saudável, de uma forma produtiva, que traga sim bons frutos para o nosso país, de saber que nós não estamos, nós vamos para essa Copa para ganhar, mas se algo ocorrer e não ganhar, que nós competimos, estivemos lá e mostramos o nosso futebol. É isso que importa. Olha, vamos trazer agora uma entrevista exclusiva, feita aqui para Agora em Foco, de um torcedor, analisando a questão do fanatismo no futebol, as questões de violência que acontece fora e dentro do estádio, e também as previsões dele, as expectativas para a Copa de 2026. Acompanha comigo. Eu sou o Aldeir, eu tenho 50 anos, ou seja, 50 a mais, então eu peguei os bons momentos do futebol, aqueles momentos onde os jogadores tinham paixão mesmo e não pulavam muito, né, de um time para o outro, então assim, era mais fanático. Influência, eu acho que ninguém me influenciou, tá? Desde que eu me conheço, eu sou São Paulino. Eu acredito que seja porque eu peguei uma fase muito boa do São Paulo. Então, a geração que o São Paulo ganhava tudo. E isso fez com que eu me tornasse São Paulino. Então, assim, e desde esse momento, toda a minha vida fui sempre São Paulino.
e hoje eu carrego isso assim para a vida. Futebol é uma coisa que eu gosto muito, não só de praticar, mas como de assistir. Então, assim, eu gosto bastante sempre de estar acompanhando, de estar vendo como que tá. A violência em estádio é uma coisa que eu acho que é uma besteira tão grande, porque o que acontece? Isso é algo muito louco de entender. Porque assim, o meu próprio amigo, que não é São Paulino, se ele estiver ao meu redor, numa festa comigo, comemorando, eu vou brigar com ele? Não vou. Mas se eu tiver, então, em um estádio, eu numa torcida, ele na outra, na hora que eu sair, eu vou ter que brigar com ele, eu acho essa a maior burrice, a maior besteira. Mas eu não sei o que faz isso levar adiante, tá? Dentro e fora do campo, porque assim, internamente eu entendo porque assim, são profissionais e eles estão disputando ali. Eu acho que assim, muitas vezes tem calor, mas eu acho que não é por maldade. Existe o respeito dos próprios jogadores. Poucos existe o desrespeito internamente. Fora do campo, eu acho a verdadeira besteira, sabe? Onde que não é necessário. Não é necessário a gente ter isso. Eu acho que a gente precisa ter alguns regulamentos mais firmes, punições para clubes, punições para torcedores. Sabe, eu cheguei aí a estádio onde a gente tinha duas torcidas juntos. Existia briga, já existia, mas era a coisa mais linda do mundo. Você ter uma torcida a favor, outra contra. Isso, sabe, fazia o futebol ficar mais gostoso. Sempre quando a gente fala de segurança, eu acho que não só, tá? O Estado, o governo, mas também os jogadores, como pessoas públicas ali, eles também deveriam se pronunciar e fazer uma campanha, pedir para que os torcedores, né, se acalmassem, mas é algo que a gente não consegue entender, essa briga, essa descontentação, porque agora estamos em época de Copa do Mundo. O mesmo torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Santos e de outros vão estar reunidos para torcer para o Brasil. E aí não tem briga. Não é engraçado isso? Um torcedor bem tranquilo, tá? Eu não sou fanático, eu gosto muito de futebol, eu assisto. Se estiver jogando um clube da segunda divisão, vou lá assisto, da primeira assisto, Premier, enfim. Mas não me considero fanático, assim, ao ponto de discutir, brigar. Pelo contrário, eu gosto de me divertir, tirar onda. Eu sou da antiga ainda, né? Então eu gosto de brincar bastante, mas não me considero fanático, não. Olha, vamos falar um pouco das polêmicas que envolvem a Copa do Mundo e o lado obscuro de tudo isso. Vamos falar da convocação. Vai, começa ali com a convocação. A convocação já é um momento ali onde os brasileiros já estão naquela tensão para saber o time que vai ser composto, quais jogadores que vão estar ali selecionados. Dentro da primeira convocação que teve um jogador que ficou de fora, e isso gerou uma repercussão muito, mas muito negativa no povo brasileiro, que todo mundo aguardava ele ser convocado. E isso gerou um certo momento ali de pânico, porque todo mundo gostaria de estar vendo ele jogando e acreditam sim que ele pode compor muito para a Copa e para o time. Mas teve uma segunda convocação, que onde o nome dele estava dentro dos selecionados, outros que estavam na primeira não estavam mais, então a gente já teve que lidar ali com essa questão emocional dessas mudanças do time, né? Porque a gente sim, todo mundo se envolve e acaba nessa preocupação, se saiu aquele que ele gostava, aquele que ele queria, que ele acreditava, se entrou outro que ele não acreditava. Então a gente já, o povo brasileiro já teve que lidar com esse cenário aí. Vamos segundo polêmica aí, a questão envolvendo, vamos falar do fanatismo do álbum de futebol. Sim, esse álbum da Copa que todo mundo quer, todo mundo deseja, as crianças também principalmente, os pais acabam se vendo ali pressionados para ter que acaba virando uma febre nas escolas e as crianças querem, mas vamos falar do fanatismo de alguns pais. Olha, eu tive recentemente num shopping aqui na cidade de São Paulo, onde montaram uma praça de trocas de figurinha, mas você não tem noção de como estava essa praça, muita gente na praça, nas mesas trocando figurinha, então eu li aquilo ali, mas olha, do tempo que eu cheguei, algumas horas que eu passei no shopping, eu passava no local, às vezes a mesma pessoa fica horas ali, tem pessoas que chegam de manhã, quando abre o shopping ali às 10, fica até o final da tarde, à noite, trocando ali figurinhas, aí já entra numa questão não muito saudável, né, a pessoa tá ali o dia todo
trocando figurinha, isso entra como fanatismo, é algo excessivo. Lembra da questão do excessivo? O fanatismo é algo quando você excede ali a linha tênue da fronteira dos limites, né, do aceitável ou não. Então, é importante a gente trazer essa análise aí para a questão do uma simples, às vezes um simples álbum, sim, pode gerar um déficit aí emocional e mental na tua família, conflitos familiares, famílias conflitando para quem vai abrir ou não a figurinha, para quem vai colar ou não no álbum. Então, é importante esse alerta aí também, na questão do fanatismo, tá? A gente está atento a isso. Geralmente, como você quebra isso? Faça em família, faça tudo junto, componha todo mundo junto lá em casa, um abre, o outro ajuda a colar, o outro separa. Então, tenta fazer as coisas da melhor forma possível aí no seu lar, né? Porque eu vejo pais, às vezes, comprando o álbum pro filho, mas é ele que está fazendo. E a criança pouco participa. Sim, sim, amigos já presenciei isso. A família, o filho ali quer fazer, mas o pai não deixa, porque é ele. Então, ficar atento, né? Ficar atento até onde o seu excesso, o seu fanatismo ali não pode estar prejudicando, por exemplo, alguém do teu lado, alguém que você ama, né? Porque o álbum, de certa forma, a criança também quer fazer parte, né? É importante esse alerta aí para você, pai, mãe, tem mãe também, tá? Tem mãe que é fanática também, que compra para ela e não para o filho também. Eu tô no meio, não tô no meio, mas eu costumo fazer em conjunto, eu gosto de fazer junto, então vamos fazer junto. Eu gosto, na verdade, de estar junto com eles, né, com os meus filhos, eu gosto de fazer tudo junto, né, lá em casa. Então, pensa nisso aí em casa, tá? Vamos lá, horário dos jogos, outra polêmica, divide opiniões. Coloquei aqui divide opiniões, porque os horários dos jogos divide opiniões. Por exemplo, os jogos agora, eu estava vendo os jogos do Brasil, estão mais para o período da noite. Muitos adoraram, porque saiu do trabalho, pode assistir mais calmamente em casa, né, no seu sofazinho ali, com a sua cervejinha, tudo bonitinho, acabou o jogo, vai dormir. Outros acham que os jogos são muito tarde, porque tem jogo que eu vejo que começa 9 da noite, né? Terminar, outros já criticam, porque se for na semana já vai acabar tarde, tem que trabalhar no dia seguinte. Então, divide opiniões aí, o horário. Muitos queriam que fosse durante o dia, né? Eu já vejo, podia ser no dia, no horário que a gente está trabalhando, tem muitos que falam isso também. Então, divide opiniões aí, tá? A questão do horário dos jogos. Expectativas, vai outra polêmica, que é expectativas dos jogos, principalmente do Brasil. O que pode acontecer? Será que vai bem? Será que vai ganhar? Será que vai chegar até as quartas? Será que vai chegar até a semifinal? Também divide opiniões. Tem pessoas aqui que estão muito positivas na questão do time, mas tem pessoas que já estão na própria negatividade, que falam, não, esse time não é bom, não vai chegar nem nas quartas. Eu vejo muito essas opiniões também. Não vai chegar nem nas quartas. Então, né, olha, eu costumo dizer que melhor, se for para pender para um lado, pende para o lado positivo do que para o negativo, é muito melhor na vida, não só aqui nas questões da Copa e do jogo, não, na vida. Tende para o lado positivo sempre. Vamos ter fé, vamos ter expectativa, boas expectativas, esperanças. O time é bom, o time vai estar entrosado, vai ter um bom resultado, então vamos para o positivo. Importante, vá para o positivo. Qualquer polêmica, qualquer situação, vá para o positivo. Principalmente é por isso que a gente fala da questão do fanatismo. Quando a pessoa excede alguma coisa, ela não já está nem no positivo, ela está excedendo todas as barreiras ali, todos os limites. Então, é bom estar atento a isso. Mas olha, a Vanguard Securitizadora, ela pode te ajudar a trazer novos investimentos, rendimentos a mais para sua família e também proteger o que você já tem. No coração do Brasil produtivo, onde a terra encontra o futuro, nasce uma necessidade essencial: segurança e estratégia. É nesse cenário que a Vanguard Securitizadora se posiciona. Com inteligência, solidez e precisão. Especialista em blindagem patrimonial, gestão de contas escrow e estruturação de operações de crédito. A Vanguard conecta capital a oportunidades reais, fortalecendo o agronegócio e impulsionando investimentos seguros. Mais do que estruturar operações, construímos confiança, protegemos patrimônios, sustentamos crescimento. Vanguard Securitizadora. Solidez que sustenta o futuro. O Agora em Foco fica por aqui e eu aguardo você no próximo programa.